Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo da criminologia. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula, né? Estamos estudando aí agora a parte dos aspectos da vítima, né? Lembrando que eu trouxe para você que a vítima é sim um dos objetos da criminologia, uma das vertentes aí da criminologia. Então eu já trouxe um contexto geral para você na nossa aula introdutória sobre a vitimologia, tá? E agora eu vou trazer agora os pontos aqui realmente que são mais importantes ainda, aqueles que são mais recorrentes em provas de concurso, beleza? Então espero que você esteja bem pronto para mais uma aula, né? Agora você já sabe, o celularzinho é tela para baixo, a não ser que você esteja me assistindo por ele. Senhores, vamos lá então, falando aqui da parte da vitimologia, tá? Lembrando que eu trouxe para você que a vítima é sim, né, um fator contribuinte para que o crime aconteça aqui em algumas situações, né? Então ela não é somente a relação passiva de um crime, tá? Então às vezes a vítima também contribui para que esse crime ocorra, tá? E aqui nós teremos algumas classificações importantes. Então já anota aí no teu material, nomezinho aqui para você guardar. Benjamin Mendelsohn, tá? Esse é um vitimólogo que teve grande importância e grande participação aqui no estudo da vitimologia, tá? Então lá, o vitimólogo israelita, né? Então você lembra aqui, ó, vitimólogo israelita Benjamin Mendelsohn fundamenta a sua classificação na correlação da culpabilidade entre vítima e autor. É aquela classificação que eu trouxe para você anteriormente, né? Então, quanto maior a culpabilidade do autor, menor será a culpabilidade da vítima. Então essa é a ideia. Maior a culpabilidade do autor, menor a culpabilidade da vítima. Quanto maior a culpabilidade da vítima, menor será a culpabilidade do autor, tá? E o único que chega a relacionar a pena com a atitude vitimal sustenta a uma relação inversa entre culpabilidade do agressor e do ofendido. Maior a culpabilidade de uma é menor a culpabilidade do outro. É exatamente o que eu trouxe para você. É o que você vê lá na matemática, inversamente proporcional. Beleza? Basicamente essa ideia. Então aqui, número 1, vamos lá. A vítima completamente inocente ou vítima ideal. Aqui ele vai trazer o conceito, ó, é a vítima inconsciente, que se coloca em 0% absoluto. Ó, da escala de Mendelsohn, né? Ela nada fez ou nada provocou para desencaminhar ali a situação criminal. Então é basicamente aquela vítima que não tem culpa nenhuma. Suponhamos um exemplo para você entender. Você foi lá e comprou um carro zero, um carro novo, né? Você trabalhou o ano inteiro para você conseguir comprar um carro novo que você tem vontade. E deixou o seu carro estacionado na beira da sua casa, na beira do passeio da sua casa. O teu vizinho, com inveja, o recalcado, o invejoso, foi lá e tacou fogo no teu carro, meu amigo. Chegou lá e meteu fogo no teu carro com inveja que você ter comprado um carro. Você tem alguma culpa disso? Nada, zero, tá? Simplesmente você não contribuiu em nada para que o crime acontecesse, tá? Tá aqui um exemplo, ó, incêndio, ó. Ele foi lá, simplesmente tacou fogo no teu carro. Por quê? Porque ele é invejoso. Ele foi lá e tacou fogo no teu carro. Então você não tem culpa nenhuma. É 0% absoluto de você não ter culpa nenhuma. O mesmo seria um exemplo, tem vários exemplos. Você está na sua casa dormindo e de repente um infeliz vai lá, quebra a janela, pula na tua casa, chega lá e rouba o computador e vai embora. Tá? Vai lá e furta o seu computador e leva embora. Que culpa você tem, velho? Nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Tá? Então essa vítima completamente inocente ou vítima real. Então isso aqui você tem que associar lá na sua prova. A vítima que é completamente inocente, ou vítima chamada de vítima ideal pelo Mendelsohn, né? É aquela vítima que tem 0% de contribuição no crime. Ela não contribuiu em nada, absolutamente nada. Beleza? Continuando com vocês. Olha lá. A vítima de culpabilidade menor. Ó, aqui ele fala de uma vítima de culpabilidade menor, ou vítima por ignorância. Ó, neste caso, dá um certo impulso involuntário ao delito. O sujeito, por certo grau de culpa ou por meio de um ato pouco reflexivo, causa a sua própria vitimização. Tá? O exemplo seria uma mulher que provoca o aborto, né, pelos seus meios impróprios, ele acaba pagando com a sua própria vida, pela sua ignorância. Tá? Então essa mulher, por exemplo, ela acabou se vitimando por quê? Por ignorância. Ela não conhecia ali os riscos, não sabia os riscos, né? E por um impulso involuntário ali de delito, ela acabou sendo vítima. Tá? Então, nesse caso, é a vítima aqui chamada de vítima por ignorância. Vítima por ignorância, vítima de culpabilidade menor. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto aqui. A vítima tão culpável como infrator ou vítima voluntária. Tem isso? Sim, tem isso, tá? Então, essas classificações desses estudos de Mendelsohn, né, ele exatamente vem classificando essas vítimas, tá? Então, a vítima tão culpável, no ponto 3, como infrator ou vítima voluntária.
Ó, aqueles que cometem, por exemplo, suicídio jogando com a sorte. O exemplo seria a roleta russa, o suicídio por adesão da vítima que sofre de uma enfermidade incurável, que pede que a matem, não podendo mais suportar a dor. A eutanásia é um exemplo disso. A companheira que pactua um suicídio, os amantes desesperados, o esposo que mata a mulher doente e se suicida. Tá? Então aqui ele fala de uma vítima que ela é tão culpável como o infrator. Simplesmente, né, a pessoa está lá numa cama de hospital sofrendo, ela chega lá pro marido, por exemplo, a esposa está lá sofrendo com uma doença incurável, e fala, me mata, porque eu não aguento mais sofrimento. Né? Ele vai lá e mata ela. Ou se não, vai lá e desliga os aparelhos, a eutanásia, por exemplo, tá? Vai lá e mata a pessoa. Ou se não, os amantes desesperados que vão lá e simplesmente, não conseguimos viver junto, então vamos se matar, eu te mato, e a gente se mata junto aqui, pronto, acabou, tá? Ou se não, você pode trazer aqui vários exemplos. Olha lá, o suicídio da adesão de uma vítima incurável, igual eu falei, conseguir uma doença incurável, tá? Então todos esses aqui são exemplos de quê? De vítima tão culpável como infrator ou vítima voluntária, né? Nesse caso é mais uma classificação do Mendelson. Beleza? Vamos lá para o próximo ponto, que é o 4. Olha lá, vítima mais culpável que o infrator. Professor, tem em algum caso que a vítima ela será mais culpável que o próprio infrator? Sim, está na classificação do Mendelson. Vem comigo para você entender. Olha lá, vítima chamada de provocadora e nós temos a vítima por imprudência. Olha lá, aquela que por sua própria conduta incita o infrator, acaba cometendo a infração. Tal infração cria e favorece a explosão prévia e a descarga que significa o crime. Tá? É a vítima que simplesmente com a sua conduta, ela vai lá e incita o infrator ao cometimento da infração. Tá? Então essa incitação, ela favorece que o autor do crime cause aquela descarga, aquela prévia descarga, que significa, acaba significando ali no cometimento do crime. Beleza? Ou lá, a vítima por imprudência é a que determina um acidente por falta de cuidados. Tá? Essa aqui, eu não concordo muito, mas é o que vai cair na tua prova, você tem que lembrar. Né? Por exemplo, tu chega em casa, tu trabalhou, tirou um plantão de 24 horas, tu tá extremamente cansado. Aí você chega na tua casa, pega e larga a tua moto, por exemplo. Chegou com a tua motoca em casa lá, né, aquela motoca maneira que você comprou, né, de 48 prestações, e deixa a tua motoca parada na beira da calçada ali, deixa ali do lado de fora mesmo, chave na ignição, cansadão, tu entra, toma um banho, deita e vai dormir, né? De repente, tu deixou a moto lá, chave na ignição, o que aconteceu? O infrator chegou lá, viu aquela moto dando sopa, ou dando bandeira, já perdeu, já era, é minha. O cara pega a moto e leva embora, tá? Nesse caso, pela classificação do Mendelson, né? O que ele fala? Não, nesse caso aqui, a vítima por imprudência, ela tem uma culpabilidade muito alta, né? É claro que o infrator tem a sua culpabilidade, mas nesse caso a vítima deu mole, no famoso popular, deu bandeira, filho, deu mole, perdeu, tá? Então nesse caso ele fala o que, ó? Aqui determina por acidente, por falta de cuidados. Né? Você não tomou o cuidado devido, perdeu. Tá? Então, na classificação do Mendes aqui, essa é a vítima por imprudência. Ela tem uma culpabilidade mais culpável que o infrator. Eu discordo, né? Eu discordo, mas é a classificação do Mendes. Né? Acho que ninguém deve simplesmente, pode ter tudo na sua frente. Né? Se você tem uma índole, um caráter, você não tem que pegar nada de ninguém, independente de como esteja. Mas, na classificação do Mendelson, para a sua prova, você vai levar que existe sim a vítima que é mais culpável que o infrator, que é a vítima chamada de vítima por imprudência. Beleza? Segue o baile, vamos lá, continuando aqui no ponto de número 5. Ponto de número 5. Aqui nós temos a vítima mais culpável ou unicamente culpável. Esse ponto aqui é um ponto que você vai lembrar lá dos nossos estudos de direito penal. Que é simplesmente, ó, vem comigo para você entender. A vítima infratora. Vítima infratora. Olha lá. Cometendo uma infração, o agressor cai a vítima exclusivamente culpável ou ilegal. Se trata o caso de legítima defesa que o acusado deve ser absolvido. Senhores, por exemplo, de repente você está na rua, do nada, andando com a sua família, com a sua esposa ou com o seu marido e seus filhos, e de repente você está vindo na rua, vem um maluco desesperado para cima de você, com uma faca na mão, seu maldito, vagabundo, vou te matar, correndo na sua direção. Tu nunca viu o cara na vida, meu amigo. Tu nunca viu o cara na vida. O que você faz? Tu pega, saca a sua arma como um bom policial e pau, 2 tiros pro meio dos peitos, parte o cara em X. Nesse caso, tu concorda comigo que você agiu usando os meios moderados que você tinha naquele momento, usando a proporcionalidade para você repelir uma injusta agressão que era atual ali ou iminente, que você corria um risco de vida? Isso é o que nós chamamos de excludente ilicitude. É a legítima defesa.
tá? Você não tem culpa nenhuma. A culpa é exclusiva da vítima. Por isso que ele fala vítima mais culpável ou unicamente culpável. A culpa é exclusivamente dele. Tu nunca viu o cara na sua vida. E o cara tá vindo pra cima de você, uma faca na mão, gritando seu nome, falando que vai te matar. É lógico que isso nem crime é. O direito considera isso como uma legítima defesa que vai excluir a ilicitude desse fato. Beleza? Então, nesse caso, nós temos na classificação específica de Mendes o quê? A vítima mais culpável ou unicamente culpável pela infração. Ele acabou gerando a sua morte por uma culpa exclusiva dele. Ele veio pra cima de você, gritando seu nome, falando que ia te matar, sendo que você nunca viu o cara na vida, meu amigo. Beleza? Então isso aí é um excludente de licitude, né? Essa vítima, ela tem mais culpa do que o autor. E ela é unicamente culpável. Você não tem culpa nenhuma. Você nunca viu ela na vida. Mas ela simplesmente quer te matar, tá? E nesse caso aí, nós temos o ponto de número 5, que é uma vítima mais culpável ou unicamente culpável. Beleza? Segue o baile, nós temos aqui também uma vítima chamada de vítima simuladora. Vítima simuladora. Essa aqui também, ela é mais culpável ou unicamente culpável pela a sua destruição, pela sua morte ou pelo seu, por ter sido vítima desse assunto. Vamos lá, ó, o acusador que premedita irresponsavelmente e joga a culpa ao acusado, recorrendo a qualquer manobra com a intenção de fazer justiça em um erro. De novo, olha lá, o acusador que premedita e irresponsavelmente joga a culpa ao acusado, recorrendo a qualquer manobra com a intenção de fazer justiça no erro. Vamos pensar no exemplo para ficar claro para você? Suponhamos que um belo dia, né, uma moça vai e conhece um jogador de futebol muito rico, né, milionário, bilionário. Ela pega e fala, eu quero ser a namorada dele, né? E ele simplesmente fala, não, eu não quero namorar com você. Ele foi lá, teve uma relação e fala, não quero ficar com você, porque você não quer, não tô afim, né, eu quero seguir minha vida. E de repente, o que essa pessoa vai e faz? Ela vai falar, você não quer namorar comigo? Agora você vai ver, eu vou te mostrar agora. Agora você vai ver, né? Vai lá na delegacia e fala assim, ó, eu fui vítima de estupro. Tu foi vítima de estupro? De quem? Eu fui vítima de estupro com esse jogador aqui, ele ficou comigo e ele me estuprou. Ele me estuprou e simplesmente agora eu quero que ele seja preso. Você sabe que essa informação, ela é falsa. Você está dando a persecução penal, na verdade, você está dando causa à instauração de um inquérito, sendo que nada aconteceu. Sendo que o estupro, o crime de estupro não ocorreu. Então nós temos uma vítima simuladora. A culpa aqui é unicamente dela. Ela é unicamente culpável. Denunciação caluniosa, tá? Então ela vai dar... ela simplesmente está fazendo isso como uma forma de vingança com o indivíduo. Talvez não quis nada com ela, tá? Então nesse caso nós temos uma vítima que ela é chamada simuladora. Ela, a vítima mais culpável, unicamente culpável. O que o autor aqui tem culpa? Nada, nada. Ele fez nada. Ele teve uma relação ou alguma coisa desse tipo, casual, né, com o livre consentimento de ambos, e depois a pessoa alegou que ele estuprou ela, tá? Então, nesse caso, nós teremos o quê? Uma denunciação caluniosa, onde a vítima ela é unicamente culpável por esse crime, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, dando continuidade com vocês. Né, vamos lá. Mendelssohn conclui que as vítimas podem ser classificadas em três grandes grupos. Três grandes grupos, para efeitos de aplicação da pena do infrator. Vamos lá, vem comigo que é o primeiro grande grupo. Olha lá, grupo de número 1, a vítima inocente, é o primeiro caso que eu trouxe para você, né? 0% de culpa, ela não tem culpa de nada, tá? Não há provocação, nem outra forma de participação no delito, mas sim puramente vitimal. É o primeiro exemplo que eu trouxe para você. Ela é absolutamente sem culpa. O teu vizinho viu o seu carro novo, sentiu uma inveja danada de você, foi lá e tacou fogo no teu carro. Ou senão o cara do nada, no meio da noia, da loucura dele, na madrugada, 3 horas da manhã, pulou na tua casa, quebrou a janela e levou o teu computador, meu amigo. Você não tem culpa de nada, tá? Próximo grupo aqui, ó. Segundo grupo. Segundo grupo. Essas vítimas colaboram na ação nociva e existe uma culpabilidade recíproca, pela qual a pena deve ser menor para o agente de delito. É a vítima provocadora, é aquele que provoca de alguma forma que o crime aconteça. Tá? Na classificação de Mendelssohn, por exemplo, né, a mulher que vai lá e trai o marido, ou o marido que vai lá e trai a mulher, depois acaba se tornando vítima de uma violência, por exemplo, de uma lesão grave, uma lesão leve, enfim, uma lesão média. Então, nesse caso aqui, nesse segundo grupo, a culpabilidade da vítima aqui, ela é o quê? Ela é menor, tá? Então, olha lá, quando você fala dessa culpabilidade recíproca, você contribuiu para que o crime aconteça. Tá? Então aqui o autor ele tem a culpabilidade, mas a vítima também tem uma certa parcela de culpa nesse caso aqui, segundo o Mendes. Tá? Vamos lá, continuando com vocês. Terceiro grupo.
Neste caso aqui, são vítimas que cometem por si só ação nociva e não culpado deve ser excluído de toda a pena. É um caso específico lá da legítima defesa que eu trouxe para você. Beleza? Então, essa é a separação do Mendes que ele faz nesses 3 grandes grupos aqui para efeitos de aplicação da pena neste infrator. Beleza? Continuando com vocês, vamos lá. Ó. Vitimologia e a ciência penal, o iter vitime, né? Processo de vitimização. Aqui eu quero que você lembre lá dos estudos de direito penal, se você já passou comigo lá nos estudos de direito penal, nós já estudamos a parte do iter crimes, ou em algum momento da sua vida, você já ouviu falar do chamado iter crimes, ou caminho do crime, né? É onde simplesmente se fala o caminho do crime. Você fala especificamente ali do caminho do crime, né? Que vai ter a premeditação, você vai ter o indivíduo premeditando o crime, a execução desse crime, a consumação, são 4 fases específicas lá no iter crimes. Aqui foi estudado da mesma forma. Aqui houve um estudo no mesmo sentido. Porém, o vitimólogo aqui ele estudou o caminho da vítima. Qual o caminho que a vítima percorre até ser vítima de um crime? Né? Até isso o professor estudaram? Sim, até isso estudaram e vem na tua prova. Tá? Então vem comigo para você entender. Olha lá, como aponta Edmundo de Oliveira, nome para você guardar, o iter vitime, olha lá, é o caminho interno e externo. Caminho interno e externo que segue o indivíduo para se converter em vítima. O conjunto de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento de vitimização, tá? Então vem comigo para você entender. Fases do iter vitime. Aí ele fala, ó, segundo a esquematização elaborada pelo próprio Edmundo de Oliveira em sua Vitimologia e o Direito Penal, aí ele traz aqui, ó, o crime precipitado pela vítima, né? Vamos lá. Primeira fase aqui é a intuição, né? A intuição desse crime, né? Ele fala, ó, a primeira fase do iter vitime é a situação quando se planta na mente da vítima a ideia de ser prejudicada, hostilizada, amolada por um ofensor. Nesse caso aqui, é aquela intuição. Não tô gostando dessa rua, essa rua tá estranha, tô achando que vai dar bosta, vai dar merda nisso aqui, tá estranho isso aqui. Você começa a ter o quê? Uma intuição que vai acontecer alguma coisa errada ali. Isso acontece? Acontece. Muitas vezes você tem intuição mesmo, ó. Não tô gostando deste lugar, velho, tá estranho, tá? Então isso aí é primeiro a intuição, a primeira fase do iter vitime, tá? Segundo ponto aqui é os atos preparatórios, conatos remotos. Professor, tem que guardar os nomes? Tem que. Então já faz a listinha, coloca no teu material, é necessário guardar os nomes, porque a gente não sabe o que a tua banca vai cobrar. Então a tua banca pode cobrar, pode falar dos atos preparatórios ali da fase do iter vitime, ou ele pode colocar lá conatos remotos. Você tem que saber que ele está falando dos atos preparatórios. Beleza? Então, conatos remotos, depois de projetar mentalmente a expectativa de ser vítima, passa o indivíduo à fase dos atos preparatórios, os conatos remotos. Olha lá, momento em que desvela a preocupação de tornar as medidas preliminares, tomar aqui as medidas preliminares para se defender, ou ajustar o seu comportamento de modo consensual com a resignação às liberdades do dano, perigos articulados pelo defensor. Então, basicamente aqui, a ideia é o quê? Você está vendo que você vai ser assaltado. Por exemplo, você está numa rua escura. Aí, de repente, você vê um indivíduo vindo de longe, né, com uma faca na mão, né, com a camisa do Corinthians, com a camisa do Flamengo, camisa de qualquer um, tá? Não pense aqui que eu tô falando mal de time, não, pelo amor de Deus. Uma camisa de time qualquer, que você possa imaginar. Aí lá com a camisa do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, qualquer um que você possa imaginar. E vem um cara com a faca na mão e você tá de um lado da rua, o que você faz? Ato preparatório, amigo. Você começa a atravessar pro outro lado, né? Você tá vendo que o cara tá vindo, tá doidão, de madrugada, com a faca na mão, numa rua escura, o que você vai fazer? Atravessa pro outro lado. Pode dar certo e, logicamente, pode também não dar certo. É uma fase aí dos atos preparatórios, chamados de conatos remotos. Beleza? Continuando com vocês, início da execução. Conatos próximos. Posteriormente vem a fase do início da execução. Conatos próximos. Oportunidade em que a vítima começa a operacionalização de sua defesa, aproveitando a chance que dispõe para exercitá-la ou direcionar o seu comportamento para cooperar, apoiar, facilitar a ação ou omissão aspirada pelo ofensor. Né? Então aqui, agora ela começa o quê? Início da execução. Agora a vítima ela vai se defender daquilo que está sendo simplesmente que o nosso infrator aqui ele está querendo fazer. Ela começa a defender o início da execução, chamada de conatos próximos. Próximo ponto, execução. Execução, execúcio. Em seguida ocorre autêntica execução, que distingue, né, se pela fase definitiva, a resistência da vítima, para então evitar a todo custo, que seja atingida pelo resultado pretendido por seu agressor,
ou então se deixar por ele vitimizar, tá? Então, nesse caso aqui, a execução do crime acontecendo, aí a vítima pode tentar em algum momento ali se defender, ou tentar sair fora, ou a execução do crime realmente está acontecendo e é inevitável. E nós temos a última fase aqui, que ele fala da consumação. Olha lá, consumação, né? Ou tentativa, ou chamada de crime falho, ou conatos próximos, né? O que ele fala aqui, ó? Consumação. Olha lá, aqui é quando se esvai todo o que o ofensor, tudo que esse indivíduo ele queria fazer, ele fez, tá? Então lá, finalmente, após a execução, aparece a consumação, né? Mediante advento do efeito perseguido pelo autor. Ou sem a adesão da vítima, constatado-se repulsa da vítima durante a execução. Aí pode-se dar a tentativa do crime, quando a prática do fato demonstrar que o autor não alcançou seu propósito, os fins ali específicos, tá? Em virtude de um impedimento alheio à sua vontade, né? Segundo aqui Edmundo de Oliveira. Então, pessoal, aqui é simplesmente a consumação do crime, né? Agora aqui já se esvaiu todo o potencial. Se o cara queria levar o seu relógio, ele levou. Se ele queria levar o seu celular, ele levou. Se ele queria te bater, ele já bateu. Se ele queria levar a sua vida e te matar, ele já te matou, tá? Então conseguiu chegar ali na consumação deste delito, tá? Então aqui a gente tem a parte que fala do crime falho, é quando esvai todos o potencial, que ele fez de tudo ali para simplesmente conseguir chegar no objetivo. É o que nós chamamos de tentativa perfeita ou crime falho. Beleza? Essa aqui é a ideia. Beleza? Pessoal, essas aqui são as fases aí do iter vitime, tá? Agora eu quero trazer para vocês, né, uma aplicação da vitimologia, né, para você ver que a vitimologia não é algo tão distante de nós assim, para você entender que nós temos isso positivado dentro do nosso Código Penal, lá no artigo 59, tá? Então aqui vem comigo para você entender que a vitimologia, sim, né, ela está um pouco dentro do nosso Código Penal, assim como está também um pouco dentro do nosso Código de Processo Penal, tá? Eu já trouxe para você que a criminologia é uma matéria separada, ela é autônoma, mas nós temos um pouco de vitimologia dentro do direito penal? Sim. Temos um pouco de criminologia dentro do Código de Processo Penal? Temos, tá? Então vamos lá para você entender essa ideia aqui final. Vamos lá. No artigo 59, o caput da aplicação da pena. O que ele fala? Diante do que discorre o artigo 59, então passou a ser dever do magistrado, na dosimetria da pena, né? Ô William, o que seria essa dosimetria da pena? Dosimetria da pena é quando vai ser avaliado. Nós temos o que nós chamamos de momento trifásico ali da pena, tá? De Nelson Green. Então aqui nós temos a primeira fase, a segunda e a terceira fase da aplicação da pena, tá? Então ele fala, ó, analisar o comportamento da vítima, são as circunstâncias judiciais, tá? Antes ou depois do delito, nós temos ali 8 circunstâncias judiciais. O comportamento da vítima dentro do nosso Código Penal, isso está positivado, é uma delas. Então, o comportamento da vítima é uma circunstância judicial? William? Sim, o comportamento da vítima é também uma circunstância judicial, tá? Como circunstância judicial na individualização da pena imposta ao acusado. As circunstâncias judiciais são muito importantes, pois é através delas que o juiz fixa a pena base, tá? Obedecido o disposto no 59. Considera-se seguida as circunstâncias atenuantes ou agravantes e no final incorpora-se o cálculo finalmente das causas de diminuição e aumento de pena. Então, quando você fala dessa primeira fase, quando ele vai aplicar a pena no indivíduo, vamos pensar um exemplo para você entender. Suponhamos que aconteceu um crime de homicídio qualificado, por exemplo, onde a pena mínima é de 12 e a pena máxima é de 30 anos. É bem alto, tá? A pena mínima é de 12 e a pena máxima é de 30 anos. Isso aqui dentro do homicídio qualificado, né? Quando simplesmente aí, isso aqui é um crime de homicídio qualificado que vai a júri popular e de repente o indivíduo foi condenado, por exemplo, o júri foi lá e condenou o indivíduo ele vai ser o quê? Condenado. O juiz, ele tem que dosar essa pena, tá? Ele tem que dosar essa pena. Olha, eu vou dosar essa pena como? Né? De 12 a 30 anos. Aí vai virar pro réu e falar assim, escolhe aí qual pena você quer. Depois que aconteceu todo aquele teatro do júri, né, que é sensacional e fantástico, né? Depois que aconteceu tudo aquilo, ele vai virar para o indivíduo, qual pena você quer? 12 ou 30? É claro que o cara vai falar o quê? Eu quero 12, eu quero menos, doutor, né? Mas como você foi condenado, o juiz tem que dosar. Então ele vai olhar essas circunstâncias judiciais, se elas são favoráveis ou desfavoráveis. Uma delas é o comportamento da vítima. Suponhamos que esse indivíduo foi lá e matou a esposa porque ele pegou a esposa traindo, por exemplo. Eu discordo disso, tá? Quero deixar bem claro que eu discordo disso plenamente. Mas suponhamos que isso seja uma circunstância que vai mostrar, falar, olha, o autor, neste caso aqui, a culpabilidade dele foi menor. Ele agiu impelido ali por um motivo de relevante valor moral ou social, logo após a injusta provocação da vítima, né? É um caso de homicídio privilegiado, por exemplo. Então, na hora de dosar, o juiz fala assim, olha, eu vou fixar a sua pena base aqui no mínimo, por exemplo, de 12 anos. Agora, suponhamos que o indivíduo foi lá e matou a mulher com requintes de crueldade. Ele matou por quê? Porque ele quis matar.
Porque ele simplesmente é cruel, ele é ruim, né? Ele foi lá e matou por um motivo fútil, por exemplo. A mulher não fez a janta. Ele foi lá e matou a mulher porque ela não fez a janta dele, né? No caso, é fútil, né? Aí na hora da dosimetria da pena, o juiz vai avaliar isso também. Ele vai falar, não, né? Nesse caso aqui ele matou por motivo fútil. Nesse caso específico agora, a pena dele vai ser de, por exemplo, na hora de individualizar, de dosar essa pena, né? Não vou colocar o mínimo para ele não, para esse cara não, 12 anos não. 12 anos é pouco. Vou colocar a pena dele em 25 anos e 10 meses. Pronto. Isso é individualizar a pena. Trazendo para você, exemplificando para você, isso é o quê? Um pouco de vitimologia dentro aí do nosso Código Penal, beleza? Senhores, espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Daqui a pouco eu volto com mais criminologia para você. Já tem bastante coisa para a gente ver. A gente vai conseguir chegar junto até o final. Continua no foco, força, fé, vai dar certo. Tamo junto, até a próxima.